Boa tarde, pessoal. Gostaria de me apresentar primeiro. Meu nome é Rodrigo Ferreira, quem não me conhece. Eu sou gastroenterologista, endoscopista, trabalho em terapia intensiva e atualmente eu sou responsável técnico de 3 unidades de terapia intensiva na cidade. A UTI geral do Hospital São José, para casos doenças comuns, os leitos dedicados à Covid do Hospital São José e a UTI do Hospital São Joaquim. Eu não trabalho sozinho, tenho 3 colegas médicos que me ajudam, né, a tocar essas 3 UTIs. Então, a UTI geral do Hospital São José, a doutora Renata, a UTI do São Joaquim, o doutor Rafael, e os leitos dedicados à Covid no São José, o doutor Alexandre. Mas eu sou o responsável técnico das 3 unidades. Eu vim aqui gravar esse vídeo a pedido da secretária de saúde, a Sandra. Ela me pediu para esclarecer algumas questões técnicas, né, a respeito do aumento do número de vagas dedicadas ao Covid na nossa cidade de Ituiutaba. Eu acho que para ajudar a entender, eu vou contar um pouquinho da nossa experiência, da minha experiência, desde o ano passado, quando tudo isso começou, né, lá meados de fevereiro, março de 2020. Quando a gente percebeu que teríamos casos de Covid na cidade e nós não tínhamos a estrutura de UTI, de enfermaria, de equipamento, de material humano, a gente começou a estudar, fazer inúmeras reuniões com o poder público, com promotoria, com os leigos, né, da comissão de Covid externa. Eu fui até Uberlândia, minha formação foi na Universidade Federal de Uberlândia. Eu estive lá. Na época eles tinham só 4 leitos de UTI para pacientes Covid e só tinham 4 pacientes internados na universidade. Então eu estive lá, conversei com o colega responsável pela unidade, aprendi a experiência dele, né, as orientações em relação à equipe, a treinamento, EPIs, que é o material de segurança. Peguei várias informações, olhei também o pronto atendimento da UFO, como que eles estavam padronizando o atendimento desses pacientes. Voltei para Ituiutaba, fiz reuniões de novo com o poder público da época, com os hospitais, para a gente pensar em soluções, né, e maneiras da gente montar alguma coisa aqui, alguma estrutura que pudesse atender a população. Nós tivemos um tempo, né, nós tivemos um atraso aí de casos de Covid na cidade relativamente prolongado, que nos deu um tempo de montar essa estrutura que partiu do zero. Então nós montamos 10 leitos de UTI no Hospital São José, depois leitos de enfermaria, hoje a gente tem 18 leitos de enfermaria, e a UTI do Hospital São Joaquim, que partiu do zero. E ela começou a funcionar em meados de agosto, mais ou menos. E todo esse período, né, de março até agosto, a gente gastou para montar a estrutura, fazer protocolo, treinar a equipe, tanto no São José quanto no Hospital São Joaquim. Tivemos grandes ajudas de médicos e colegas da cidade. A doutora Andréia Cury foi minha parceira lá no Hospital São José. Enfim, tivemos tempo para isso. E eu queria pontuar as dificuldades que nós enfrentamos nesse processo, né, que foi dificuldade de material. Então, respiradores, né, ventiladores mecânicos, macas, suporte de UTI, monitores, ar-condicionado. A gente procurou saber até de uma capela, como se fosse uma capela que cobria o paciente para evitar a contaminação dos profissionais que trabalhavam com o paciente. EPIs, foi uma luta para a gente conseguir material, roupas, né, para proteção, face shield, máscaras N95, porque tudo começou a faltar no mercado. Então foi um embate muito grande. A estrutura teve que ser modificada, teve que construir uma estrutura que não existia. Insumos, a gente teve que fazer
provisões de insumos, então adquirir um estoque grande de insumos, de sedativos, bloqueadores neuromusculares, que são medicações, inclusive hoje a gente está com um grande gargalo, né? Está faltando muito bloqueador muscular e é essencial para conduzir o paciente com Covid na UTI. A questão dos profissionais, então a gente fala de médicos, mas não só médicos, a gente fala de fisioterapeutas, de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, pessoal de farmácia, pessoal de limpeza, todo um contingente de profissionais que são responsáveis por conduzir a UTI, né? Fluxos, então a gente construir fluxos de atendimento, como que esse paciente vai ser triado para a unidade, quem vai internar, qual paciente tem indicação de ir para a UTI, qual tem que ficar na enfermaria, qual a conduta que você vai ter com o paciente, né, em termos de medicação, quando entubar esse paciente, uso de antibióticos, enfim, é um trabalho de gestão muito grande, né, e que não faço sozinho, né, eu tenho uma gerente de operações, eu tenho uma responsável técnica de enfermagem, um responsável técnico de fisioterapia, tem os horizontais, os médicos horizontais que passam a visita nos leitos, além dos plantonistas, tudo isso 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então nós conseguimos sair de uma situação zero para hoje a gente ter em torno de, são 20 leitos de UTI que eu coordeno só exclusivo de Covid, tá? Mais 10 leitos de UTI geral e sem contar o Dr. Marcos Paz, lá no Hospital Nossa Senhora da Badia, que também é responsável por, se não me engano, 5 leitos, né? Me corrijam se eu estiver errado. 5 leitos, né, no Hospital da Badia. 3 leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora da Badia, dedicados ao SUS para atender a prefeitura. Bom, além disso tudo, além de montar as equipes, de fazer escala, de fazer os protocolos, os fluxos, construir os fluxos, a questão do treinamento da equipe. Muitos dos colegas que estão trabalhando hoje nas unidades não tinham formação de medicina intensiva, não tinham, vamos dizer assim, a malícia, né, de trabalhar com pacientes tão graves como a gente tem visto. Isso demanda tempo, né, demanda esforço de treinamento, mudança de cultura, treinamento tanto de enfermagem, a fisioterapia treina, a responsável técnica da fisioterapia treina os fisioterapeutas, a responsável técnica de enfermagem treina as enfermeiras, os médicos, os sêniores treinam os médicos mais jovens. Tudo isso é necessário tempo. Nós já entramos em contato, inclusive, com pessoas ligadas à questão de construção de leitos, né, a partir do zero. Por exemplo, São Paulo, capital, a cidade de São Paulo. A gente tem contatos lá de pessoas que montaram hospitais de campanha, lá no Ibirapuera, alguns bairros mais periféricos da cidade de São Paulo. A questão de montar o espaço é relativamente fácil, relativamente tranquila. Mas para fazer isso funcionar e funcionar com qualidade, a gente tem um hiato de tempo grande que talvez a nossa cidade não tenha, neste momento, esse tempo para fazer isso, para fazer essa estrutura funcionar. A gente brinca, né? Levantar a parede é fácil, fazer o que está lá dentro funcionar é difícil. E a gente tem que lembrar da particularidade do paciente COVID. O paciente COVID, ele desenvolve uma doença pulmonar que a gente já conhecia, o padrão dessa doença pulmonar, não é uma novidade. É uma doença pulmonar grave, a doença pulmonar mais grave que existe na UTI, que é a síndrome de angústia respiratória do adulto, chamada de ARDS, antigamente chamada de SARA. Essa doença que pode ser causada
por várias coisas, ela tem várias etiologias, várias causas. O Covid é só uma delas. E o paciente que vai para a UTI, ele desenvolve a ARDS, né, que é esse pulmão grave, esse pulmão inflamado. A gente já tinha esses casos em UTI, só que era assim, 1 por mês, 2 por mês, a gente via um aqui, outro acolá, né? Agora não, agora a gente tem vários casos internados ao mesmo tempo na UTI. Então é um paciente complexo que demanda um conhecimento médico, técnico, que às vezes nem, né, os especialistas como eu têm. A gente tem que estar estudando sempre, tem que estar renovando o conhecimento sempre, trocando ideia com outros colegas. O que você está fazendo aí na sua unidade, né? O que você está fazendo de bom? O que você acha disso, de aquilo? Então há uma curva de aprendizado, né? Então é muito difícil a gente colocar pessoas, eu não vou dizer inexperientes, mas pessoas que têm pouca afinidade e pouco treinamento, pouca vivência com esses casos graves, numa unidade onde eu tenho muitos pacientes graves. O paciente COVID é muito trabalhoso, ele demanda muito trabalho da equipe, né? A carga de trabalho da equipe da UTI COVID, ela é de 4 a 5 vezes maior que a carga de uma UTI geral. Hoje, quando eu passo visita na UTI geral, parece que eu estou no céu, é super tranquilo passar a visita na UTI geral do que passar a visita na UTI COVID. Então, respondendo aos questionamentos da Sandra, né, sobre a montagem de um hospital de campanha, eu acho que o número de profissionais qualificados que a gente tem na cidade, eles estão sendo usados, todos eles. E eles estão, é claro que há exceções, mas a maioria tem transitado por todos os 3 serviços que estão atendendo Covid. Então, estão trabalhando no Hospital São José, no Hospital São Joaquim, no Hospital Nossa Senhora da Abadia, incluindo fisioterapia, enfermagem. Eu tenho enfermeiras da minha UTI que trabalham no pronto-socorro também e vice-versa. Então há um esforço pessoal, um esforço técnico, um esforço de boas intenções, eu acredito que de todos, né, tem feito esse esforço conjunto, sem pensar em diferenças ideológicas ou diferenças de opinião, mas todos têm pensado no bem da população e como resolver isso de maneira, como poder ajudar a nossa população da melhor maneira possível. Mas sempre levando em conta também a segurança destes pacientes, né? Eu preciso garantir não só que o paciente seja internado, eu preciso garantir que ele vai ter um bom atendimento. O meu papel principal é esse, é lá dentro garantir que ele vai ter um bom atendimento. E acredito que isso todos estamos tendo esse esforço conjunto de fazer. Estarei aberto para mais questionamentos da Sandra, da secretária, quando ela quiser, eu estarei aqui disponível para responder. Obrigado.